Boa tarde, pessoal. Eu estou aqui de volta. Quarta semana de bases moleculares das doenças metabólicas. E essa semana a gente vai falar de hipercolesterolemia. Tá? Então vai ser uma aula relativamente curta em slides, mas não necessariamente curta em conteúdo. Então tem muita coisa para a gente falar. Bom, então vamos lá. Então vou começar falando de metabolismo de lipídios, digestão de lipídios, metabolismo de colesterol, metabolismo de lipoproteínas e o que pode dar errado. E aí no segundo vídeo eu vou falar especificamente dos tratamentos, tá? Então vão ser dois vídeos relativamente grandes, tá? Mas não muito. Então vamos para a aula. Ok, então a gente vai falar hoje de hipercolesterolemia. O que hipercolesterolemia quer dizer? São níveis altos de colesterol circulante, tá? Então você vai ter uma quantidade de colesterol no plasma alta. Então, vou começar então pela digestão de lipídios. Então eu falei de digestão de carboidratos na segunda semana, agora eu vou falar de digestão de lipídios especificamente, tá? Então como é que funciona a digestão de lipídios? E aqui eu estou falando de lipídios em geral, o colesterol vai ser um deles, tá? As gorduras que são ingeridas na alimentação, elas vão chegar no estômago e elas vão passar basicamente não digeridas, tá? Elas vão se misturar aqui no bolo alimentar e vão formar gotículas muito grandes de gorduras, bolos muito grandes de gorduras que são dificilmente digeridos, tá? E a grande parte das lipases vão ser secretadas pelo pâncreas, tá? Então depois que esse bolo alimentar saiu do estômago e entrou no intestino, a primeira coisa que vai acontecer é a liberação dos sais biliares lá da vesícula. Então, esses sais biliares são jogados no lumen do intestino e esses sais biliares funcionam como detergentes, então eles vão quebrar essas gotículas muito grandes de lipídios em gotículas menores. Isso vai mudar a relação superfície-volume e vai permitir que você tenha mais acesso, uma superfície maior no mesmo volume, em gotículas pequenas, o que facilita a digestão. Certo? E essas gotículas menores então vão ser digeridas por lipases intestinais secretadas lá pelo pâncreas, que vão degradar os triacilgliceróis. Tá? Então estou falando especificamente de triacilglicerol, que é a principal forma de lipídio que a gente acaba comendo, a forma mais presente da alimentação. Tá? Então o que é um triacilglicerol? É um glicerol com 3 cadeias de ácidos graxos penduradas. Tá? Esse triacilglicerol não é absorvido, tá? Então ele precisa ser digerido em coisas menores. A mesma coisa o colesterol. O colesterol ele vai entrar, a gente vai comer basicamente ele na forma de colesterol éster, tá? Então colesterol ligado a um ácido graxo. Isso também não é absorvido. Então ele precisa ser digerido, então você vai ter colesterol esterases que vão quebrar o colesterol éster em colesterol e ácido graxo. E esses dois componentes separados são absorvidos então pelo enterócito, tá? Então o triacilglicerol, que nesse exemplo ele é degradado em ácido graxo, glicerol ou monacilglicerol, dependendo, você pode ficar com monacilglicerol presente também. Isso vai ser então captado pela mucosa intestinal, pelos enterócitos. E esses lipídios que são captados, então, são remontados em triacilglicerol. Tá? Então você tem que digerir para poder absorver, mas ele também não é transportado sozinho para o resto do corpo. Então ele precisa ser remontado em triacilglicerol. E esse triacilglicerol e esse colesterol éster, que também é remontado no intestino, ele é importante porque vai ser importante para você formar então a primeira lipoproteína que a gente vai falar, que é o quilomicron, tá? Então esses lipídios eles são extremamente trofóbicos, eles são muito difíceis de serem solubilizados numa solução aquosa como plasma, tá? Então eles não vão ser transportados no plasma sozinhos, eles precisam estar ligados em alguma coisa e quem vai fazer esse transporte são as lipoproteínas. Então o quilomicron é uma lipoproteína produzida pelo intestino, tá? Eu vou falar de lipoproteínas mais pra frente. Então ela tem uma porção proteica, que é a apolipoproteína, tá? E os lipídios então vão formar uma grande gota aqui, e vão ser transportados, solubilizados por essa proteína. Esse triglicerídeo e esse colesterol então montados no quilomicron vão para os capilares e a partir daí eles vão ser transportados pelo corpo. Essas lipoproteínas, quilomicrons, então o triacilglicerol ele vai ser quebrado novamente por uma lipoproteína lipase. Então uma lipase quebra lipídios presentes nas lipoproteínas. Essa lipoproteína lipase então quebra esses triglicerídeos dos quilomicrons e esses ácidos graxos liberados então, são absorvidos
pela célula que está recebendo. Então pode ser aqui no caso aqui um adipócito, ou pode ser uma célula muscular também, que vai pegar esses lipídios. Então você vai usar isso na beta-oxidação para a produção de ATP, ou ele pode ser estocado em triacilglicerol de novo. Então você comeu triacilglicerol, digeriu, retransformou em triacilglicerol, redigeriu de novo e agora formou aqui de novo. Então esses lipídios vão sendo montados e remontados conforme a gente anda pelos tecidos, tá? Então, falando especificamente de síntese de colesterol, tá? Como é que a gente sintetiza o colesterol? Você vai ter uma via de síntese super complexa, tá? Grande. Então, ela é dividida basicamente em 4 partes. Você tem a síntese do mevalonato a partir do acetato, que eu vou falar mais em detalhes, a síntese do isopreno, a síntese do esqualeno e o fechamento do anel do colesterol. Então, com várias enzimas envolvidas, várias etapas envolvidas na formação do colesterol. Eu não vou entrar em detalhes, porque isso não vem ao caso para a gente. A primeira etapa, e a mais importante, que é a etapa limitante da formação do colesterol, são 3 enzimas apenas. Você tem uma tiolase, que junta 2 acetil-CoAs, formando um acetoacetil-CoA. Depois você tem uma primeira enzima, que é a HMG-CoA sintase, que sintetiza o HMG-CoA, que é o beta-hidroxil beta-metilglutaril-CoA, que a gente chama carinhosamente de HMG-CoA. Então você forma o HMG-CoA, e em seguida você tem uma redutase, e aqui você tem um gasto de poder redutor na forma de NADPH, HMG-CoA redutase, que transforma então o HMG-CoA em mevalonato. E essa etapa aqui é a etapa limitante, que vai ser inibida pelo principal tratamento contra a hipercolesterolemia, que são as estatinas. A gente vai falar no próximo vídeo. Essa enzima aqui, que é a enzima, a etapa limitante, ela é regulada por vários fatores. Tá? O primeiro fator é o fator hormonal. Então, insulina ativa a HMG-CoA redutase, que faz sentido porque o colesterol é um fator de crescimento. Desculpa. A insulina é um fator de crescimento. E o colesterol é importante para as células se dividirem. Você precisa de colesterol para formar as membranas celulares. Então, faz sentido de quando você vai induzir uma célula a se dividir via insulina ou outro fator de crescimento, que você induz a síntese de colesterol. Então, a insulina ativa a HMG-CoA redutase. Por outro lado, o glucagon, você tem pouca energia, pouco carboidrato circulante, não está na hora de a célula se dividir, então o glucagon bloqueia a síntese de colesterol. Tá? E o colesterol faz a sua própria regulação. Tá? Então a quantidade de colesterol intracelular é importante, causa um feedback negativo na sua própria síntese. Só que não é uma regulação alostérica ou uma inibição por excesso de produto. É uma inibição bem mais radical. O colesterol induz a proteólise da HMG-CoA redutase. Tá? Então, ao invés de você simplesmente inibir a enzima, você diminui os níveis da enzima presente. Ela é degradada. Então, quando o nível de colesterol reduzir, para você voltar a fazer síntese de colesterol, você precisa aumentar novamente a expressão da enzima. Tá? Então, demora um tempo mais do que simplesmente uma regulação alostérica ou uma inibição por excesso de produto. O colesterol também bloqueia a sua captação do meio externo, tá? Então, se você tem muito colesterol intracelular, você bloqueia a endocetose de LDL, que é uma lipoproteína carregadora de colesterol, tá? E por outro lado, o colesterol ele ativa a sua própria estocagem. Então, a quantidade de colesterol intracelular ativa a ACAT, que é a acilcolesterol aciltransferase. Tá? Então, você junta o colesterol com o ácido graxo, formando colesterol éster. Essa aqui é a forma estocada. Então, isso você reduz a quantidade de colesterol livre e automaticamente reduz essas inibições aqui. Então, é uma forma do colesterol induzir a sua própria estocagem. Como é que a síntese de colesterol e a captação de colesterol é regulada pelos próprios níveis de colesterol? Então, é uma forma extremamente elegante de regulação celular. Eu acho sensacional esse exemplo, que é dessa proteína chamada SRBP, Sterol Regulatory Element Binding Protein, ou proteínas ligadoras de elementos de resposta, os responsivos a esterol. Tá? Como é que funciona? A SRBP, essa proteína verde aqui, representada em verde, ela fica presa no retículo endoplasmático, tá? Normalmente, quando tem colesterol. Então, se você tem níveis altos de colesterol, o colesterol se liga em escape, tá? Que é uma proteína que está ligada à SRBP. Quando você tem esse complexo esterol, escape e SRBP, esse dímero de proteínas fica preso no retículo endoplasmático. Quando o nível de colesterol diminui,
O esterol, então, vai diminuindo de concentração, desliga de escape. Sem colesterol presente, escape e SRBP migram para o complexo de Golgi. Lá no complexo de Golgi, SRBP é clivado por duas proteínas, nesse ponto aqui e nesse ponto aqui, duas proteases, e então quando você faz essas duas clivagens, essa região aqui, N-terminal da proteína, fica livre, que ela fica livre no citoplasma. E essa região aqui é um fator de transcrição, então ele regula a expressão de genes. Então quando ele está solto no citoplasma, ele vai para o núcleo e ele regula a expressão de genes. Que genes esses? Genes envolvidos com a síntese de colesterol. Então isso você faz um feedback negativo de colesterol. Quando você tem colesterol presente, você inibe a expressão de genes envolvidos com a síntese de colesterol. Quando o nível de colesterol diminui, e essa RBP vai para o Golgi, é clivada, fica ativada e aumenta a expressão dos níveis de colesterol. O nível de colesterol volta a aumentar e essa via é inibida. Então você tem uma regulação extremamente fina da quantidade de colesterol presente na célula. Como é que esse colesterol é transportado, então, pelo plasma? Então, ele, como eu falei antes para vocês, ele é carreado em lipoproteínas. Tá? Então, esse aqui é um exemplo de lipoproteína. Então, você tem a apolipoproteína, que no caso a ApoB100. Tá? E ela vai estabilizar essa gota de lipídio gigante aqui, de forma que ele fique solúvel no citoplasma, fique solúvel no plasma. Como é que isso funciona? No centro da gotícula, no centro dessa lipoproteína, você tem triacilgliceróis e colesterol éster, então são lipídios polares, então eles são insolúveis em água, mas você tem uma monocamada lipídica de fosfolipídios. Tá? Então os fosfolipídios se organizam de modo que ele fica com as cabeças polares voltadas para o plasma e como eles são carregados, então eles conseguem fazer interação com a água e isso mantém essa gotícula, essa lipoproteína solúvel. Tá? Então uma proteína tramboluda, um monte de lipídio, mas ele fica solúvel, porque ele vira uma grande gota com regiões carregadas para fazer interação com a água voltadas para fora. Tá? E o metabolismo dessas lipoproteínas é extremamente complexo. Tá? Então, como eu falei para vocês, já falei dos quilomicrons, então quando a gente come, o intestino absorve esses lipídios da alimentação e transforma em quilomicrons, produz os quilomicrons. Esses quilomicrons passam pelos capilares periféricos e a lipoproteína lipase retira os ácidos graxos, basicamente. Né? Então você tem formação de dois tipos de... Um tipo principal de lipoproteína, que são os remanescentes de quilomicrons. Tá? Então são quilomicrons que têm uma quantidade pequena de triacilglicerol e uma quantidade mais alta de colesterol. O colesterol é menos absorvido. Então esses quilomicrons remanescentes são então endocitados pelo fígado. O fígado pega esses lipídios que sobraram, vai reorganizar em uma nova lipoproteína, que é parecida com o quilomicron, que é o VLDL. O que a VLDL quer dizer? São lipoproteínas de densidade muito baixa. Então, Very Low Density Lipoprotein. Essas lipoproteínas de densidade muito baixa, como é que eu sei se tem ou não tem lipídio? Lembra que o azeite flutua na água, então ele tem uma densidade pequena. Então quando eu falo de lipoproteínas de muito baixa densidade, ou de baixa densidade, eles têm mais lipídio do que a proteína, relativamente. Então tem muito mais lipídio do que as de alta densidade. Tá? Então esse aqui é um lipídio que sai do fígado, uma lipoproteína super carregada de triglicerídeos e colesterol. Tá? Ela passa pelo mesmo caminho dos quilomicrons, então vai passar pelos capilares, as lipoproteínas lipases retiram os ácidos graxos, isso muda o balanço, então você começa com uma quantidade alta de triglicerídeo e alta de colesterol, conforme você vai usando os ácidos graxos, o triglicerol diminuem, então os remanescentes de VLDL, que são os IDLs, de densidade intermediária, ou a LDL, que é de densidade baixa, são muito mais carregados com colesterol do que com triglicerídeos, porque os triglicerídeos vão sendo usados pelos capilares e no final você tem uma relação muito mais colesterol do que triglicerídeo. Tá? Então esse aqui é o principal cara que a gente chama então é o colesterol ruim. Ele não é o colesterol, é uma lipoproteína, o colesterol mesmo, no ruim ou no bom. Tá? Mas eu só quero dizer que essa LDL é uma proteína que tem uma quantidade alta de lipídio ainda, porque é uma lipoproteína de alta densidade, de baixa densidade. Mas o problema é que ele tem muito mais colesterol relativo do que a VLDL tem. Essa LDL então ela é recaptada pelo fígado,
Então você tem receptores, que eu já vou mostrar mais para frente para vocês, que captam a LDL, ou ele pode ficar em tecidos extrahepáticos. Tá? Então esse aqui é o ciclo de VLDL, LDL. Então depois a LDL é recaptada pelo fígado, esses lipídios são reorganizados em uma nova VLDL que vai sair daqui e esse ciclo, então esses lipídios vão sendo reciclados ou reutilizados pelo fígado. Tá? Uma outra lipoproteína que não está nesse ciclo é a HDL, que é a proteína de alta densidade, ou seja, ela tem pouco lipídio originalmente. Tá? Então, ela não é feita pelo fígado, a princípio, ela é feita pelos tecidos extrahepáticos e pelo intestino. Então ela é montada basicamente sem lipídios e ela vai coletando os lipídios, basicamente o colesterol que está presente nos outros tecidos. Então ele faz o que a gente chama de transporte reverso de colesterol. Então o colesterol que está acumulado nos tecidos extrahepáticos, a HDL tem um papel de passar e tem afinidade por esses colesteróis, vão levando essas moléculas de colesterol de volta para o fígado. E aqui então eles vão ser reutilizados para a montagem de novas VLDLs. Tá? Então essa relação que a gente fala de colesterol bom e colesterol ruim é porque a LDL, tem uma mania chata de se acumular nas artérias, enquanto a HDL retira o colesterol presente nos tecidos extrahepáticos. Então, quanto mais HDL você tem, significa que você está evitando que esse colesterol se acumule em outros tecidos que não o fígado. E a endocitose imediata por receptor, que deu o prêmio Nobel para o Brown e para o... esqueci o nome do cara. Mas também é super bonito como funciona. Então você tem aqui a partícula de LDL, tá, com sua lipoproteína, que é a apolipoproteína. E o receptor de LDL tem afinidade pela apolipoproteína. Tá? Então ele vai se ligar aqui no receptor. Você vai ter uma endocitose imediata por receptor. Conforme esse endossomo vai amadurecendo, né, você vai ter uma mudança de pH, então ele vai ficando cada vez mais ácido para permitir a digestão dessas moléculas que foram absorvidas. Quando o pH do lisossomo começa a diminuir, o endossomo começa a diminuir, o receptor se desliga, perde afinidade pela proteína, se desliga e é reciclado para a membrana. Tá? Então isso permite que você recicle o receptor de LDL várias vezes. Então, o mesmo receptor pode ser usado várias vezes antes de ser degradado porque ficou velho ou sofreu algum tipo de dano. E a lipoproteína, então, que foi absorvida, no lisossomo ela vai sendo digerida e esses aminoácidos, ácidos graxos, são usados para outras coisas nessa célula. Tá? E os ácidos graxos e o colesterol podem ser usados para a montagem de uma nova VLDL, que no caso do fígado. Além disso, você tem a síntese de novos receptores, né, que vão formar ou substituir os receptores que porventura fiquem velhos e sejam degradados. Tá? E eu pergunto para vocês o seguinte: se a gente tem problemas no receptor de LDL, um receptor que tem uma baixa afinidade pela lipoproteína, ou um receptor que por acaso não desliga da lipoproteína no endossomo e é degradado junto, ou problemas na síntese do receptor, o que você tem é uma célula com uma quantidade muito baixa de receptores de LDL para permitir essa captação. Logo, o LDL vai acumular no plasma. Então você vai ter uma hipercolesterolemia causada por problemas genéticos. Tá? Isso é chamada hipercolesterolemia familiar, que é uma doença metabólica. Mas você pode ter causas externas. Então, não necessariamente todo mundo que tem hipercolesterolemia, várias pessoas têm hipercolesterolemia, incluindo esse que vos fala. Mas isso não necessariamente é causado só por mutações nos receptores. Você pode ter mutações em outros pontos, como vocês podem esperar, mas também se você tem uma dieta muito rica em colesterol e muito rica em carboidrato, que estimula a síntese de colesterol, você também vai ter hipercolesterolemia. Então você tem um balanço entre predisposição genética e fatores ambientais que vão estimular a síntese de colesterol ou a não captação, e isso vai fazer com que o LDL se acumule no plasma e você tenha as consequências que a gente vai falar com a arteriosclerose.